Então, gente, ó, hoje eu tô sem o tripé, porque foi muita correria, mas olha só onde eu estou. Estou com o PH Cortes aqui, ó, no Museu de Arte Moderna, o MAM. E hoje aconteceu uma coisa muito foda, sabe por quê? Porque um garoto de 16 anos, chamado PH Cortes, fez uma palestra pela segunda vez aqui no MAM. E hoje a gente vai falar sobre isso e mais, sobre a carreira incrível deste garoto, chamado PH Cortes. Sempre me disseram para não desistir, que um dia eu chegaria lá. Mas no meio do caminho, vi que muitos desistiam. Então, decidi continuar para incentivá-los. E no final, eu descobri que eu não cheguei. Não dá para chegar sozinho. Então, decidi usar o meu dom para ajudar outras pessoas como eu a também achar o seu dom. Dom. PH, esse programa, como você sabe, né, fala sobre os nossos dons e sobre como esse dom leva a gente a realizar os nossos sonhos. Como que você define qual é o seu dom? Nunca fui uma criança tipo espoleto, que gostava de brincar muito na rua, porém eu vivia muito num mundo que eu mesmo tinha criado ali. Então eu gostava muito de desenhar, eu gostava muito de brincar com os bonecos, inventar um monte de história lá com os meus brinquedos. Eu gostava muito de tanta coisa que eu mesmo inventava, que eu acho que desde sempre eu nunca me vi fazendo outra coisa a não ser criar. E quando eu descobri o que era uma câmera filmadora, eu falei... eu não sei bem que área eu quero seguir, mas eu tenho que criar e tenho que ter uma câmera na mão. Então, não consigo me ver fazendo outra coisa a não ser o audiovisual. E, PH, você cria desde quantos anos? Porque você é muito novo, você tem 16 anos. Você está falando sobre... você descobriu novas possibilidades a partir do momento em que você teve o contato com uma câmera. E da onde nasceu isso? Qual é a primeira lembrança que você tem assim com o audiovisual? Você me deixasse ali, sentado, numa sala, com a TV ligada, passando desenho, passava não sei quantas horas, você ia ver a criança na mesma posição, ali na sala, sentado, assistindo desenho. O meu pai sempre estimulou isso de uma certa forma. A primeira vez que ele me levou para o cinema, eu acho que eu tinha 2 anos de idade e, obviamente, eu não me lembro, mas ele falou que quando eu fui no cinema, eu ali com 2 anos, quando ligou a tela, o projetor, eu fiquei impressionado e falei para ele que televisão grande. E quando começaram a passar os créditos finais do filme, que foi Bob Esponja, o primeiro filme que eu fui assistir no cinema, eu comecei a chorar, porque eu fiquei bravo, eu não queria que o filme acabasse. E aí? Galera, acabando de chegar aqui no MAM, Ibirapuera. Como que tá o coração? Tô ansioso, né? Tô meio nervoso aqui, mas vamos lá. Eu vi uma câmera filmadora do meu primo. Meu primo tinha quase a minha idade, tipo, eu tinha 8 anos, ele tinha 9, eu tinha 9, ele tinha 10. Na verdade era do pai dele a câmera, né? E quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, eu só vi uma dessas em filme. E não era nem uma câmera muito chique, mas eu nunca tinha visto uma filmadora mesmo, com visor pegado manualmente. E aquele dia a gente fez um videoclipe do Never Say Never, a música do Justin Bieber. Aí meu primo era o Justin Bieber e eu era o Jaden Smith. Aí ele pegou a câmera, conectou na TV
e começou a mostrar para todo mundo os vídeos que a gente fez durante o dia, desde o clipe do Never Say Never, aos filmes que a gente fez filmes de terror, filmes de várias coisas, e meu pai ficou impressionado. Vamos para o YouTube. Foi em 2013 que você lançou o seu canal? Eu lancei, na verdade, em 2014. Em 2014. Você tinha quantos anos em 2014? Tinha 12 anos. Tá. E aí você... Por que você lançou o canal? Qual que foi o primeiro start para você falar, eu quero estar no YouTube? Pra falar bem a verdade, foi conhecer os YouTubers. Porque, pra mim, eu tinha mesmo em 2013, que o YouTube já... Esse lance dos YouTubers, né? Felipe Neto, Christian Figueiredo, Kéfera lá, já estavam em alta, já começavam a fazer suas publis ali. Aquele simples fato da pessoa estar produzindo o seu próprio conteúdo, a pessoa tá ali no quarto com uma câmera e, mano, umas edições muito, muito loucas e várias coisas que elas faziam lá, eu falei, é isso que eu quero. E na verdade eu já fazia isso antes de saber o que era o YouTube. Você começou a produzir um conteúdo chamado Meus Heróis Negros Brasileiros, né? Por quê? Você começou a fazer um conteúdo tão longe daquilo que você consumia. O que te levou a isso? Eu consumia aquele tipo de conteúdo porque eu particularmente me divertia com aquilo. Eu achava engraçado, só que eu não me via fazendo aquilo. Eu não me via fazendo aquilo que eu consumia. Eu só consumia por entretenimento. Eu dava umas risadas assistindo aquilo e era isso. Quando eu vi a peça do Lázaro Ramos com a Thaís Araújo, O Topo da Montanha, que falava de questões raciais, deu esse start de eu querer produzir conteúdo pro povo preto. Porque eles que tinham essa visibilidade toda, foram os primeiros artistas assim, brasileiros que eu vi usando esse poder da visibilidade para trazer pautas tão importantes e alcançar tantas pessoas assim. Então eu fiquei tão em choque com aquilo, porque foi uma junção de fatores. Eu era fã do Lázaro Ramos, eu era fã da Thaís Araújo e a peça trazia uma mensagem muito importante. Só que eu fico pensando, se fosse com outras pessoas, será que me impactaria tanto? Acho que foi tudo aquilo. Foi a primeira vez que eu vi pessoas da TV ao vivo, assim, o Lázaro Ramos recebendo todo mundo com um abraço. Então, nossa, foi tanta coisa que eu falei, eu tenho que mudar. E numa conversa com a minha mãe, eu falei, vou fazer alguma coisa pro Dia da Consciência Negra, né? Que quando eu vi essa peça em 2015, estava perto da Consciência Negra. Só que eu comecei a princípio era para eu falar de Martin Luther King, Nelson Mandela, Malcolm X. Porém, a minha mãe falou que existem esses heróis que já são conhecidos, mas aqui no Brasil também existem heróis. Eu comecei a pesquisar a história dos heróis negros brasileiros e me deu uma ideia de que, mano, se eu criar um quadro chamado Meus Heróis Negros Brasileiros. E foi ali que tudo começou. Eu lembro que quando eu te vi pela primeira vez, foi no programa da Fátima Bernardes, você falando, e aquilo me tocou muito. E eu mal sabia que ia te conhecer depois. Foi um presente, viu, gente? Estar com ele aqui agora, nesse lugar. Depois disso tudo, para onde você foi? Aonde esses lugares te levou? Criança Esperança, livros. Conta um pouquinho sobre essa sua trajetória por causa desse quadro. Eu criei o quadro dos heróis, fiz o vídeo de Zumbi dos Palmares, que foi o primeiro. Aí logo depois eu fiz o do Machado de Assis, que foi o segundo herói que eu citei. Aí a Silvia Nascimento, do site Mundo Negro, fez uma matéria sobre mim. Essa matéria tomou uma proporção que eu não imaginava, assim, ela não imaginava essa proporção e muito menos eu. Achava que
Eu me senti importante que eu saí num site, eu nunca tinha saído num site. Mas no mesmo dia que ela publicou a matéria, à noite, no Twitter, tava o Gilberto Gil, o Twitter do Gilberto Gil e do Jota Quest compartilhando a matéria que saiu sobre mim. Aí, ok, 2, 3 dias se passaram e eu recebo um e-mail da Globo me chamando pra Fátima Bernardes. Eu lembro que eu tava até na casa do meu pai, né? Meus pais são separados. Tava na casa do meu pai e minha mãe me ligou e falou: filho, você vai pra Fátima. Aí eu, oi? Você vai pra Fátima Bernardes. Aí eu não acreditei. Então foi uma coisa muito do nada. Detalhe, eu tinha 13 anos. Escolas me mandando e-mail, escolas me ligando que queriam o meu conteúdo nas apostilas. Eu nas apostilas, eu ainda tô estudando e eu sou conteúdo? Como assim, velho? Tá em todas as apostilas das escolas estaduais do Brasil e a apostila Anglo também, escola particular, tá falando do meu nome. Teve o Clique Esperança, que foi um reality que eu participei do Fantástico. Foi uma experiência muito louca também, que eu tive um contato próximo com a Dira Paz, com o Lázaro Ramos novamente, com a Leandra Leal, com o Flávio Canto. Você tem uma credibilidade que poucas pessoas têm, que é, por exemplo, todas essas realizações que você conquistou, poucos youtubers conquistam. Por exemplo, hoje você estava falando, um garoto de 16 anos, né? Tava hoje no MAN, que é o Museu de Arte Moderna de São Paulo, falando de um assunto muito sério e sabatinado como se fosse um adulto, com perguntas que beirava, tipo, política, né? Como que foi pra você receber esse convite de estar no Museu de Arte Moderna, um lugar que durante muito tempo não foi ocupado, e ainda não é ocupado por negros e periféricos? E vamos deixar um adendo aqui, que não é por causa de um problema estrutural, né? Porque a galera tá fazendo de tudo para fazer com que a galera entre, né, nessas janelas de vidro aí que vocês estão vendo no fundo do PH, que é o museu. Como é que foi, PH, esse processo todo até chegar naquela cadeira e enfrentar aquilo tudo? Porque eu acredito que crianças, tava você e a MC Sofia, né? Crianças da elite e brancas não aguentaria aquela pressão que vocês tiveram ali. Como é que foi pra você todo o processo? É uma responsa muito grande. E eu já palestrei uma outra vez aqui, né? Palestrei, participei de uma roda de conversa, inclusive com você, Valtinho. Foi muito legal. Foi eu, o Valtinho e a Preta Rara. E foi algo também que eu fiquei super nervoso, mas a presença do Valtinho, da Preta Rara, e cada um contando suas experiências, me deu aquele conforto. E eu comecei meio nervoso ali, mas aos poucos fui me soltando e conseguindo falar melhor. Nessa palestra que eu fiz no dia de hoje, eu tive a surpresa de ter uma grande parte do público deficiente auditivo, que o mediador era deficiente auditivo. Então foi uma junção de fatores muito louca, e ainda mais eu falando ali, o intérprete de Libras traduzindo o que eu estava dizendo para Libras, e as pessoas se emocionando, se identificando e entendendo aquilo que eu estava falando, e eu conseguindo passar a mensagem para elas. Fora o quadro do Heróis Negros Brasileiro, você tem outros quadros, porque você é um adolescente de 16 anos, né? Então você fala sobre a sua vivência na escola, você
tá com Preto News, que é um dos programas que eu mais gostei, que só tem uma edição, que eu quero que você continue, porque é o que eu vejo que você, seu olho mais brilha, sabe? Mas é uma coisa muito minha. Mas enfim, fala sobre os seus futuros projetos pro seu canal. Pretendo continuar com os heróis e expandir, né? Eu tô lançando um novo quadro que eu ainda não tenho um nome também, mas que eu vou fazer listas relacionadas a heróis negros, só que eu vou pegar mais os internacionais nesse quadro. Então o primeiro que eu fiz foi 5 músicas que você precisa ouvir do Notorious Big, que eu trago um contexto histórico, mas é mais falando de músicas, é um negócio mais light assim. Eu vou trazer logo mais uma ideia que inclusive foi um professor da escola meio que me deu, e ele fez uma lista. Então eu acho muito legal que o canal possibilita uma interação muito bacana com os professores da escola, e ele realmente me ajudou com uma lista de 5 ou 6 comediantes de stand-up negros dos Estados Unidos. E o Preto News é um quadro que eu realmente vi que teve um engajamento do caramba do pessoal. O pessoal abraçou com todas as forças e realmente eu me dei esse brilho no olhar, porque é mais um projeto, de uma certa forma, que eu tô sendo pioneiro. É algo que você vê no YouTube, mas não voltado ao público negro. Essa coisa do news, de estar passando ali informações. Então eu vi que, nossa, pessoas falando que é o melhor quadro que já viu no YouTube, sabe? Abrindo a boca assim. E eu não sei, mas eu vejo muita coisa boa nesse quadro e eu vou aproveitar para gravar o máximo que eu puder. PH, muitos jovens se inspiram em você. Acho que você já sente o peso dessa responsabilidade, né? Que você não pediu, porque a gente não pede, mas acabou acontecendo, porque é algo que está muito orgânico em nós negros, né? E eu queria que você desse um recado para essa galera que tem um dom, que tem um sonho e que não acredita em si, porque você acreditou em si, e nós estamos falando hoje de você, né? Porque a gente atrela muito o fato da sua mãe ter sido uma heroína, né? De ter abraçado o seu sonho, mas hoje nós estamos falando de você. Ela te ajudou a dar essa possibilidade. Você pode falar muito brevemente sobre isso, né? Porque afinal de contas a sua mãe, ela te ajuda muito nessa possibilidade de você se tornar um youtuber, mas o sonho era seu. Então foi você que transformou o sonho da sua mãe e agora vocês estão transformando o sonho de várias pessoas e motivando muitas pessoas. Eu tô ficando emocionado, gente. Dá um recado pra essa galera que não acredita em si mesmo. O que você diria pra essa pessoa? Porque você acreditou em você e, consequentemente, as pessoas também acreditaram em você. Eu tive a sorte e o privilégio de ter a mãe que eu tenho, com o auxílio, com o apoio e por acreditar no que eu faço. Tiveram algumas épocas, às vezes até do que eu mesmo. Que eu já pensei em desistir, ela, não, filho, não desista. E eu sei que isso é um grande privilégio. Muitas pessoas não têm esse apoio, mas um conselho que eu tô dando de coração, por mais clichê que pareça, se você acredita, não vai ter... Ninguém vai acreditar mais no que você faz do que você mesmo. Eu tive a minha mãe, porém, se eu não acreditasse, isso daí não faria sentido nenhum. Antes de finalizar aqui a apresentação, eu queria dizer uma frase de Nelson Mandela que reflete muito nisso que eu estou falando. Que a frase é a seguinte: e à medida que deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazerem o mesmo. Então, à medida que nós vamos dando protagonismo às outras, nós vamos deixando nossa própria luz brilhar, isso vai inspirando para que outras pessoas possam inspirar outras pessoas. E
é isso, mano. Eu sou PH Cortes e esse é o meu canal.